Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Estamos aqui seguindo com a nossa disciplina. A nossa temática dessa aula é planejamento e gestão ambiental. Ela vai ser dividida em uma aula de planejamento ambiental, que é essa, vai ter uma aula também de gestão ambiental, para facilitar a compreensão de cada um e cada uma que nos acompanha. Bom, dando início ao nosso debate, é importante a gente trazer essa citação aqui do príncipe, né, do Maquiavel. Nada é mais difícil do que realizar, mais perigoso de conduzir ou mais incerto quanto ao seu êxito do que iniciar a introdução de uma nova ordem de coisas, pois a inovação tem como inimigos todos aqueles que prosperaram sob as condições antigas, e como defensores tíbios todos aqueles que podem se dar bem nas novas condições. Veja bem, o debate de planejamento ambiental envolve uma nova temática, envolve algo novo, que é recente. Podemos dizer que são dos últimos 50 anos os principais debates que a gente tem sobre essa temática. E é um pouco disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Vamos relembrar um pouco do que aconteceu em relação ao planejamento ambiental ao longo desse período, para balizar a próxima aula que vai ser sobre gestão ambiental, para ajudar na nossa compreensão dessa temática. Então, é importante a gente pensar que isso se deu, primeiro, por conta dos graves problemas de poluição, especialmente na década de 60 e 70. Na Europa, você tinha um grande número de indústrias poluentes, né, indústrias que liberavam vapores tóxicos, né, dentro da poluição do ar, que nós já vimos, e isso começou a gerar muitos problemas de saúde, ocasionando inclusive muitos trabalhadores que não conseguiam trabalhar, ficavam afastados, etc., diminuindo sua produtividade. Junto a isso, é importante a gente pensar na degradação ambiental e social, na degradação ambiental, na destruição dos biomas, né? A Europa como um todo teve uma destruição muito grande nas suas revoluções industriais, né? E uma influência negativa na qualidade de vida, exatamente do que eu falei, relacionado a esses graves problemas de poluição. Então, muita gente com problema respiratório, baixa de nível de qualidade de vida em muitas cidades industriais, e isso trouxe essa temática. Então, a conservação e a proteção do meio ambiente passaram a ser, então, pauta obrigatória das discussões sobre os desafios da sociedade contemporânea. E foi assim que se deu o início do debate sobre planejamento ambiental. Então, a ideia de planejamento ambiental, gente, perpassa pela ideia de que o meio ambiente está relacionado ao sistema econômico como um todo, à participação social, à ideia de desenvolvimento sustentável e à educação ambiental, de modo que todos esses, se correlacionando, conseguem também se relacionar com o meio ambiente, buscando dessa forma uma maneira de se desenvolver a economia, a indústria, com cada vez menos dano à natureza. Lembrando, inclusive, da importância da participação social para a conservação da natureza. E a principal forma de convencimento da sociedade são com atividades de educação ambiental, especialmente para crianças e jovens, buscando trabalhar essa consciência ambiental desde novo. Esse é um desafio que a gente tem, né? Então, o meio ambiente como sistema, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente tem o sistema fechado, que é aquele que não há troca com o meio ambiente, e o sistema aberto, que é quando a gente tem fluxo contínuo de energia, matéria e informação com o ambiente externo. A gente não precisa pensar muito para dizer que o meio ambiente é um sistema aberto, né? Então, você tem entradas, transformação e saídas. Então, você tem uma relação com o mundo exterior, vamos dizer assim, porque o fluxo ele está presente de maneira externa e de maneira interna, gerando uma verdadeira troca o tempo todo. E aí, quando a gente pega as definições de meio ambiente, a gente tem algumas aqui que a gente traz
para o nosso debate. Em 76 apareceu uma das primeiras, do Webster's, que é condição ou força que envolvem ou modificam o complexo de fatores que atuam sobre o organismo vivo ou sobre uma comunidade ecológica, determinando sua forma de sobrevivência, agregando condições sociais e culturais. Essa é uma maneira muito rebuscada de se denominar. Então, foi trazendo mais debate. E aí, em 88, né, numa das reuniões de meio ambiente da Organização das Nações Unidas, trouxe-se uma nova definição, que acabou sendo a principal definição daquela época, do fim dos anos 80 e 90. Segundo Goodman, então, é o conjunto de componentes naturais e sociais e suas interações em um determinado espaço de tempo, na qual se dá a dinâmica das interações sociedade e natureza e suas consequências no espaço que habita o ser humano, o qual é parte integrante desse todo. Dessa forma, o ambiente é gerado e construído ao longo do processo histórico de ocupação e transformação do espaço da sociedade. Veja que essa nova definição é uma definição muito mais abrangente que a definição anterior que a gente vê que o Webster nos traz, né, lá dos anos 70. Mas ainda assim, em 92, com a Rio 92, Conferência de Meio Ambiente, a gente conseguiu ter uma nova definição, que é a definição mais utilizada, né, desde então, que é a definição de qualquer espaço de interação e suas consequências entre a sociedade, elementos sociais e recursos humanos, e a natureza, elementos ou recursos naturais. Então, Queiroz e Trelles nos trazem essa definição que nos ajuda na compreensão do que se tem como meio ambiente. Porque é fundamental a gente entender essa definição para a gente debater planejamento ambiental. Do contrário, a gente fica vendido e não entende do que está sendo o nosso debate. Então, quando a gente pensa nos principais elementos a serem compreendidos sobre o meio ambiente, a gente precisa entender os processos de interação com qual dinâmica? Qual a natureza da dinâmica de suas relações? Qual a sociedade, qual a dinâmica de suas relações? Qual o processo de interação com as dinâmicas? Então a gente debate muito isso, que são os elementos a serem compreendidos em relação ao meio ambiente. Para melhorar a compreensão acerca disso, temos essa imagem aqui. Essa é uma imagem muito interessante que traz o movimento ambientalista como um equilíbrio entre os ecologistas e os economistas. E esse é um grande desafio que nós temos, porque de um lado nós temos com os ecologistas a ideia do biocentrismo, um cenário pessimista que defende a preservação ambiental a qualquer custo, e alguns autores e militantes do movimento ecologista defendem inclusive o crescimento zero, ou seja, para tudo na economia. Eu faço parte da Sociedade de Estudos de Economia Ecológica, e a gente tem alguns colegas que defendem essa visão, né? E do outro lado, você tem o outro extremo, com uma visão extremamente economicista, visão antropocentrista, que aí tem um cenário otimista, maximiza os lucros da empresa ao máximo, busca maximizar a satisfação dos consumidores, mas isso tem um custo que é a degradação ambiental. Nós precisamos buscar o equilíbrio entre a degradação e a preservação. E o ideal é o debate da conservação ambiental, de conservar o que já temos, buscar replantar o que for possível, mas não caindo no conto do crescimento zero, porque a economia precisa se desenvolver para que seja possível uma melhor distribuição de renda, que talvez seja um dos nossos maiores entraves. E ao longo da nossa disciplina, a gente fez esse debate, né, ou está fazendo esse debate. Por quê? Porque é fundamental que a gente pense, que a gente entenda que o crescimento zero não responde com a necessidade do presente. E o crescimento irresponsável também não. Por isso, nós precisamos buscar meios de um crescimento responsável com distribuição de renda, já que a má distribuição de renda, no caso do Brasil, um dos seus principais problemas, tem uma relação direta com a degradação ambiental, como vários estudos que a gente vê por aí. Tem um que eu destaco, que eu sou dos autores, que a gente observou que no Cerrado, do norte de Minas, somente quando houve políticas públicas de distribuição de renda, teve uma diminuição significativa na destruição do cerrado natural na região do norte de Minas. Esse é um estudo muito interessante, quem tiver curiosidade só me procurar. É muito bacana para a gente ver como essa relação é fundamental quando a gente pensa na preservação da natureza. Então, pensando no movimento ambientalista, a gente tem a economia ecológica, temos também a economia do meio ambiente, economia ambiental. Aí, quem quiser se aprofundar, temos uma disciplina acerca disso,
que pode contribuir muito nesse debate, porque ambas levam ao debate da conservação ambiental. Então, o movimento ambientalista joga um peso fundamental quando a gente pensa no equilíbrio buscado entre economia e ecologia. Pegando então uma contextualização histórica, né, para facilitar o nosso debate aqui de planejamento, a gente tem alguns eventos que merecem destaque. No século XVIII, destruição de mais florestas do que todo o período anterior, né? A gente tem que pegar aqui no contexto histórico que a gente tem, estava acontecendo a Revolução Industrial na Europa, em especial, né? Então havia uma necessidade muito grande de madeira para o funcionamento das usinas, né? Para queima, né? Para o funcionamento das usinas a vapor. Então houve uma destruição muito grande de florestas. No século XIX, surgem os primeiros movimentos ambientalistas muito dispersos, muito pequenos, né? A gente vai ver em outras disciplinas afins que o movimento ambientalista acaba merecendo mais destaque nos anos 60 e 70 do século XX, né? Então, no século XIX, a gente tem as primeiras ideias ambientalistas, o crescimento exponencial, um consenso quanto à finitude dos recursos naturais e a necessidade de imposição de limites de crescimento, pensando no desenvolvimento, de como fazer aquele desenvolvimento, né? Então, esse era um debate que se tinha nessa época, culminando até 72, quando a gente tem a Conferência de Estocolmo, né? E depois, em 87 e 88, o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, que traz a definição, inclusive, de vários aspectos importantes, como a sustentabilidade em si. Em 92, a gente tem a Rio 92, né, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Biodiversidade, culminando também na criação da Agenda 21, que são vários compromissos importantes que foram assumidos por diversas nações ao longo do final do século XX e início do século XXI, né, até 2002, né, a gente teve a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johannesburgo, a chamada Rio+10. Então, essas aqui são algumas das contextualizações históricas que merecem destaque para que a gente fale um pouco sobre isso. A gente tem alguns marcos históricos que são fundamentais. O Clube de Roma, em 72, com o limite do crescimento, né, e coincide aqui com a Conferência de Estocolmo, o Clube de Roma, ele já se reunia desde os anos 60, reconhece então que não pode haver crescimento infinito com recursos finitos. Parece óbvio hoje para a gente, já no século XXI, esse postulado. Entretanto, para aquela época, isso foi muito avançado, porque não tinha uma definição exata disso. Reinava a ideia do crescimento infinito e que os recursos eram infinitos. Algo que foi fundamental de ser compreendido por muitos líderes de nações e muitos empresários ali presentes. E aí, a gente tem os fatores que determinam e limitam o crescimento do planeta. Um é a população, outro é a produção agrícola, ou seja, os alimentos, outro, os recursos naturais que estão disponíveis para serviços ambientais e para a conservação da natureza, a produção industrial, ou seja, o que é produzido, e a poluição, porque o excesso de poluição, evidentemente, afeta a sobrevivência das espécies. Então, esses fatores são fundamentais para limitar o crescimento do planeta e é preciso compreendê-los a fundo, o que significam e ao que se propõem, né? Então, tendo essa compreensão, facilita e muito o nosso entendimento sobre o debate ambiental. A Conferência de Estocolmo de 72, ainda sobre ela, foi a primeira grande, né, que a gente teve, que participou 113 nações, dali surgiu o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, e elaborou-se a Estratégia Mundial de Conservação da Natureza. Então foi a primeira vez que você teve mais de 100 nações reunidas para debater meio ambiente, para conseguir enxergar a finitude dos recursos naturais e debater uma estratégia mundial para conservar a natureza, já que a defesa da natureza é uma bandeira que não tem partidos, uma bandeira que não tem ideologias, é apenas a defesa da natureza por si só, o que é fundamental. E aí a gente tem outro marco, né, que é o relatório Brundtland, de 87 e 88, né, denominado Nosso Futuro Comum, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse conceito é fundamental, porque até hoje a gente busca, né, o grande desafio da indústria é a ideia do desenvolvimento sustentável, tão buscado e tão pouco efetivo, porque praticamente ninguém conseguiu chegar a isso, com exceção de alguns países que não têm a matriz capitalista. Então, tem uma outra concepção de economia, né, de economia planificada, diferente do que a gente tem na maior parte das nações. Então, outro fator importante que a gente tem é o Protocolo de Montreal, também de 87, que trouxe a preservação da camada de ozônio, né, com a participação de 46 países.
Isso foi fundamental, o debate da camada de ozônio, né, teve muito presente nos anos 90 e no início dos anos 2000 por conta do buraco da camada de ozônio. Hoje já não tem aumentado, né, tem se mantido constante na busca de resolver esse problema, mas naquela época, por conta da liberação do CFC e os motores das antigas geladeiras, que liberavam esse clorofluorcarbono, né, entre outros locais, você tinha uma grande quantidade de CFC presente, né, na atmosfera, contribuindo para o buraco da camada de ozônio. Então, esse protocolo de Montreal joga um peso importante, que foi a ideia de construir um conjunto global de nações no objetivo de preservar a camada de ozônio. E aí a gente tem a Cúpula da Terra em 92, né, com a Rio 92, a Estratégia para o Futuro, que teve os representantes de 179 países, um marco fundamental. A ONU participou, os governos municipais e estaduais do Brasil participaram em sua grande maioria, os principais pesquisadores das temáticas ali debatidas também estiveram presentes, além da presença de empresários, ONGs, da sociedade civil organizada, movimentos sociais, e é considerada a mais ampla reunião realizada a nível mundial sobre o debate ambiental. E aconteceu no Brasil, né? Isso é muito legal, né? Aconteceu na Rio 92, Eco 92, e foi fundamental para que se trouxesse o debate de meio ambiente para os anos 90, que ali começava. E aí teve o Fórum Mundial 92, né, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a construção da Agenda 21, que já falamos brevemente, vamos voltar a ela, a Declaração dos Princípios Relativos a Florestas, então, uma Carta-Programa de Defesa das Florestas, o Convênio Marco das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, né? O início do compromisso, do debate sobre as mudanças climáticas e o convênio sobre a biodiversidade e a necessidade de conservação da natureza. Então, a Rio 92 foi um marco para o debate ambiental e para o planejamento ambiental, porque ela, na verdade, trouxe os marcos do planejamento ambiental em si, porque até então a gente não tinha um documento mundial que trouxesse os compromissos das pessoas, os compromissos das entidades, dos governos e dos empresários para a conservação da natureza, algo que então passou a ficar presente a partir da Rio 92. E trouxe, como eu já disse, a Agenda 21, que aprofundando, né, é um programa global, então, aprovado lá na Cúpula da Terra, na principal reunião que teve com todo mundo, né, na Rio 92, desenvolvendo, então, um plano de ação para a década de 90 e início do século 21, tendo como base o desenvolvimento sustentável e proteção ambiental. Né? Ela é um livro, né, tem mais de 40 capítulos, dividido em 4 seções. Quem quiser consegue baixar na internet facilmente a Agenda 21. E isso, então, balizou muitos governos desde então, inclusive governos municipais, para seguirem a Agenda 21 de sustentabilidade, de preservação, com vistas à conservação da natureza e a busca do desenvolvimento sustentável. Então, foi muito importante para a Rio 92 essa Agenda 21 acontecer daquela forma como aconteceu. Né? Então, no caso do Brasil, a implementação da Agenda 21 brasileira trouxe temas centrais, então, para a gestão pública. A ideia da agricultura sustentável, que passou a ter espaço, que não tinha um debate, um espaço em si até então, só se pensava em agricultura de larga escala. A ideia de cidades sustentáveis, que dialoga direto com o papel do engenheiro civil numa cidade melhor, né, dentro do que a ONU, inclusive, apresenta para cidades sustentáveis, né? Infraestrutura e integração regional. Então, veja que a Agenda 21 debate planejamento urbano de maneira direta, né? Trazendo, então, essa integração e essa infraestrutura para o debate ambiental. A gestão dos recursos naturais, então, aqui políticas públicas de conservação da natureza tornaram-se, então, presentes. A busca de redução das desigualdades sociais, como eu já comentei, a desigualdade social é um fator que afeta e muito a conservação da natureza, e ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável, né? Afinal, é necessário e fundamental mais pesquisas em relação a essas áreas, porque só assim a gente tem condição prática de conseguir construir um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que não seja pautado única e exclusivamente no lucro das grandes empresas, mas que seja voltado para a distribuição de renda, a sustentabilidade e principalmente a participação popular. Eu acho que isso é fundamental, com os compromissos evidentemente democráticos. Então a gente tem aqui um resumo das conferências mundiais de meio ambiente, trouxe aqui de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, e aí
é importante a gente ter, então, os destaques, né? Então, Conferência de Estocolmo, a criação da UNEP, na Suécia em 72, além dos outros destaques que a gente já falou ao longo da aula. A Conferência de Toronto, em 88, né, a criação do IPCC e o relatório Butler, com a definição de desenvolvimento sustentável. A Conferência de Genebra, na Suíça, em 90, o IPCC mostrou sinais de aumento de temperatura do planeta. A Conferência do Rio de Janeiro, em 92, que já falamos também, com a criação da Agenda 21 e a Convenção da Biodiversidade. A Conferência de Berlim, em 95, trouxe a primeira Conferência das Partes. A Conferência de Genebra, na Suíça, em 96, os países em desenvolvimento passaram a receber apoio financeiro para a redução de gases. Na Conferência de Quioto, em 97, o Protocolo de Quioto, sem os Estados Unidos, né, buscou a redução dos gases estufa, certificados de carbono, e os Estados Unidos, na época, se negavam a assinar esse protocolo, né, é importante destacar. Na Conferência de Buenos Aires, um plano de ação foi feito em 98. Na Conferência de Bonn, em 99, teve a reunião sobre a mudança de uso da terra e das florestas, sobre o uso e ocupação do solo, muito importante. Na Conferência de Haia, na Holanda, em 2000, o aumento dos conflitos entre os Estados Unidos, que não assinavam o termo do Protocolo de Quioto, e a União Europeia. Na Conferência de Marrakech, em 2001, no Marrocos, o debate de efeito estufa, parte sua estar presente. Na Conferência de Nova Delhi, na Índia, em 2002, os mecanismos de desenvolvimento limpo passaram a estar presentes. Na Conferência de Milão, na Itália, em 2003, a regulamentação de projetos de reflorestamento para créditos de carbono. Na Conferência de Buenos Aires, novamente, em 2004, as novas metas do Protocolo de Quioto após 2012, né, já que havia essa dificuldade de assinatura dos Estados Unidos. Na Conferência de Montreal, em 2005, no Canadá, o Brasil teve um papel fundamental, pois propôs formas de negociação para redução de gases. O Brasil, nessa época aqui, de 2005 a 2012, o Brasil joga um papel fundamental no debate ambiental, né, com os ministros Marina Silva, com maior destaque, né, que o Brasil teve um papel fundamental nessa época aqui, né, bons tempos. E aí tivemos a Conferência de Nairobi, o relatório incidente da Inglaterra e o READ Brasil, no Quênia, em 2006. A Conferência de Bali, na Indonésia, em 2007, trouxe o Fundo de Adaptação INAMAS. A Conferência de Poznan, na Polônia, houve os BRICS se comprometendo a reduzir gases. O Brasil aqui, de novo, teve um papel fundamental, né? A gente teve, então, o Acordo de Copenhague, na Conferência de Copenhague, em 2009, o Fundo Verde do Clima, em Cancún, no México, em 2010. A Conferência de Durban trouxe a nova etapa para o Protocolo de Quioto, né, a partir de 2017, e eu trouxe só até 2012, porque eram os principais que eu trouxe aqui, importantes, no Rio+20, a renovação do compromisso do desenvolvimento sustentável, acontecendo mais um grande evento no Brasil. Então, veja, a gente trouxe isso daqui para o debate, para contribuir, e para a gente ver, né, que no protocolo de Quioto, os países industrializados, então, se comprometeram a reduzir as emissões de gás tóxico em 5,2 entre 2008 a 12, mantendo os níveis da década de 90. Os Estados Unidos, que se negavam a assinar o protocolo de Quioto, né, com apenas 5% da população mundial, produz mais de 25% das emissões totais de CO2 no planeta. Isso mostra como é fundamental que os países desenvolvidos assumam compromissos de redução dos seus poluentes, né? Permitindo, inclusive, que os países em desenvolvimento sejam capazes de maneira responsável, poderem apresentar o seu desenvolvimento, haja vista que é fundamental que eles também possam ter a oportunidade de se industrializar, de se desenvolver e que possam ter planos nacionais de desenvolvimento sustentável, né? Haja vista que os Estados Unidos hoje são o principal inimigo, né, do desenvolvimento dos BRICS, né, e dos países em desenvolvimento como um todo, por se negarem a assinar vários protocolos de redução de emissão de gases tóxicos. O convênio sobre a biodiversidade, né, que obriga os países desenvolvidos a pagar aos países em desenvolvimento pela utilização do seu material genético, os Estados Unidos também não assinaram. Então, esse aqui, convênio sobre a biodiversidade, que também aconteceu, a gente viu ali no marco do tempo, é também um papel fundamental e mostra como os Estados Unidos jogam uma grande dificuldade no debate ambiental no mundo inteiro por só pensarem em si e não pensarem na espécie humana e no mundo inteiro de maneira geral. Beleza? Então, essa é a primeira parte, para em seguida a gente passar para a gestão ambiental. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.